Bom dia, e vamos começar mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais, ok? A aula de hoje a gente vai continuar o tópico de especificações de sistemas sequenciais em razão de toda justificativa que eu apresentei na aula passada, ok? Porque abordamos esse tema primeiro do que os computadores, ok? Então vamos retomar a continuidade desse tema, da onde a gente parou na aula passada, que foi máquinas de memória finita. Ok? Então, vamos lá. Contudo, vamos fazer uma pausa para a gente explicar os exercícios ainda das aulas de registradores, que ficou faltando na nossa. Ficou faltando de abordar na nossa aula anterior, que a gente começou esse tópico aqui. Ok? Então, vamos para lá. Então, vamos retomar os exercícios. Há uma explicação, uma breve explicação e o desenvolvimento dessas duas questões tão simples do tópico do capítulo anterior, né? O tópico que abordamos registradores. Ok? Então, vamos lá. Deixamos dois exercícios. Implemente o registrador de 4 bits usando flip-flop SR. Nas nossas aulas, a gente abordou o flip-flop D, que é o tipo mais simples possível. Utilizamos os flip-flop JK para implementar para implementar para também implementar os registradores, ok? Mas a gente não fez com o flip-flop SR, certo? Apesar que são bem parecidos, ok? Então vamos fazer o exercício 1. Olha, o primeiro passo para construir um registrador de 4 bits com flip-flop SR é relembrar o funcionamento do flip-flop SR, caso alguém aqui esteja desatualizado, né? Esteja esquecido de citar. Então, para lembrar o funcionamento, a gente fez aqui uma tabela verdade e observar como seria a entrada de modo que o FF e SR consiga armazenar a entrada inserida. Vamos ver, a tabela verdade do SR, do flip-flop SR, funciona da seguinte forma. Quando inserido as duas entradas em 00, ele permanece. O próximo estado dele é a permanente. Okay? 0, 1, então o reset está, essa porta de reset está acionada, então saída em 0. 1, 0, saída em 1, certo? E 1, 1, saída inválida. Ok? Até aí tudo bem. Como que eu faço para que o o flip-flop SR atue como um registrador? Vamos pensar o seguinte. Quando eu coloco 00, ele depende do estado anterior, certo? Então não está armazenando nenhuma dado de entrada. Está permanecendo no estado que já estava, né? Ele está armazenando a informação que já estava. A saída dele permanece ao que estava anteriormente à entrada 00. Ok? Então, nesse ponto aqui, as duas entradas sérias, a saída do flip-flop não é independente da entrada, certo? Ela não armazena o conteúdo da entrada. Ela apenas repete o conteúdo que estava antes. Ok? Agora, repare, a 1 não faz sentido, porque é uma entrada inválida, então já estamos eliminando, e restamos aqui duas, certo? Duas linhas que nos interessam. Repare, quando 0, 1, ele armazena 0, e quando coloca 1, ele armazena 1, certo? Que armazena não, a saída dele muda para 0, muda para 1. Mas aqui vamos tentar mudar como armazenar. Então, repara que o dado que ele armazena aqui
está diretamente relacionado com S. E o R é o oposto do S. Então, olha como que a gente pode fazer. A gente pode implementar esse exemplo que eu fiz. Então, não vão ter exemplo brilhante, mas acho que dá para entender. Como que vai funcionar? Esse aqui eu estou implementando um flip-flop de entradas paralelas e saídas paralelas. O tipo mais simples, caso alguém não queira queira colocar o outro, fica à vontade. Né? A gente já viu como fazer as correções, como que as outras configurações, então basta alterar para as outras configurações. Aqui, e aí o mais importante é que a gente coloca um bit de entrada no flip-flop SR e na entrada S. E na entrada R, a gente coloca uma porta NOT para que a porta R seja sempre o oposto da porta S. Se x3 é igual a 0, aqui vem 0, aqui vem 1, certo? Então, a saída faz 0. Então, ele armazenou o dado que estava aqui antes, no x3. Okay? Isso funciona para todos os outros. Ok? Esse funcionamento. Então, a gente implementou um registrador de 4 bits. Já implementamos. Já resolveu. No entanto, eu falei para vocês, tenta implementar um registrador de 4 bits SR usando toda aquela notação, aqueles sinais controle especificados no início do capítulo do livro do Milo José Rovac, quando ele apresenta registradores. Lembra dessa notação? Lá no início do capítulo, a gente tinha uns dados de entrada, dados de saída, e tinha um load para carregar os dados de entrada, o clock e o clear, certo? Então, vamos tentar fazer utilizando esse modelo. Pô, professor, qual a diferença? A diferença é que anteriormente, a gente não tinha nem o load nem o clear, certo? A gente não considerou nenhum dos dois. Agora a gente vai ter que considerar, certo? Então, o primeiro passo vamos fazer uma tabela verdade, ok? Entradas, load, clear, ok? E aí, nos flip-flops só tem um S e R, ok? E quando a gente vai fazer a tabela verdade aqui, a gente vai conseguir expressar em soma produto, só tem um termo aqui, comum. Então, a gente vai expressar exatamente essa expressão aqui, o produto dessa expressão aqui. Então, vai ser x, LD e clear barrado. Ok? Então, o S, o que vai entrar na porta S é um resultado desse circuito combinacional dado por X, AND, LD, AND, clear barrado. Ok? E do R, a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode fazer soma produto e simplificar, ou simplesmente fazer um mapa de Carnot. A gente vai chegar nesse resultado aqui. Quem tiver dificuldade, manda e-mail, desse tipo. Ok? Então, a gente vai ver que a gente vai ter esse circuitinho aqui para implementar um flip-flop SR. Ok? E aí, para implementar se a gente quiser fazer um registrador, a gente implementa a mesma coisa para os outros 4 para os outros 4 flip-flops que compõem esse registrador. Eu estou explicando assim colocando só uma figura para simplificar. Acho que não tem necessidade de desenhar outras. Mas é isso. Aí os alunos que ficarem em dúvida, alguma coisa assim, vocês podem remover esse sinal de clear aqui e colocar ele como uma entrada assíncrona aqui, também transmitido. Ok? Eu fiz assim porque eu fiz. Né? Foi escolha de fazer, mas poderia ser simplificado. Agora o exercício. Agora vamos fazer o segundo exercício. Deixei. Projete um reconhecedor de padrão que reconheça a sequência 0101 e 0110.
Em outras palavras, a gente vai ter um módulo reconhecedor de padrão que, assim que chegar essas duas sequências, 0101 ou 0110, a saída vai ter que ser 1. Caso contrário, a saída é 0. Ok? Então, bem simplesinho. Ok? Nada demais. E a gente aprendeu já, a gente já viu um exemplo de como vai funcionar isso. Ok? Aí eu fiz aqui de novo um desenho. O meu desenho ele fica devendo, mas eu espero que o raciocínio do conteúdo, né, da resolução, não esteja devendo. Né? É o importante. Vamos ver o seguinte, eu tenho que armazenar 4 bits, certo? Então, o que eu faço? Eu utilizo um registrador de deslocamento para armazenar 3 bits, e o último a ser detectado, eu utilizo o da própria entrada. Ok? Olha que legal. Vamos ver esse daqui, certo? Quero detectar esse daqui. Ok? Então, ele vai chegando os bits, primeiro chega 0, depois chega 1, depois chega 1, depois chega 0. Detectar essa sequência. Você vem um 0 aqui, aí ele vai se deslocando ao longo dos flip-flops daqui, até que no final ele ocupe a última casa aqui, 0. Aí, veja só. No nosso caso aqui, a gente está usando a porta AND. Então, a porta AND, ela só sai 1, entendeu? Calma aí, deixa um ponto aqui, eu vou dar um passo atrás. Quando a gente detectar a sequência 0, 1, 1, 0, a gente quer que saia uma saída AND, uma saída 1 dessa porta AND. Entendeu? Quero que saia 1 para identificar um segundo sinal que identifica achei. Certo? E se aqui tem que sair 1, então para uma porta AND, todas as entradas têm que ser 1, certo? Então o que acontece? Quando o sinal aqui for 0, aqui eu venho aqui, ó, coloco uma porta para eles converter para 1. O 1 ali, desse bit, ele é conectado direto. Nesse caso, esse termo aqui está se referindo a esse, certo? Então, primeiro ele insere esse, aí esse vai deslocando, né? Esse primeiro bit aqui vai deslocando. 1 é conectado diretamente, aí tem um 0, que tem uma porta NOT para transformar para 1, e 1 aqui em seguida, ok? E o mesmo acontece aqui, certo? Mesma coisa feita aqui. O ponto é que, quando uma dessas sequências ocorrerem, essa saída dessa porta NAND se torna 1, e aí, quando qualquer uma das entradas for 1 e é inserido numa porta OR, a saída se torna 1. Então, repare, a saída vai ser 1 quando uma dessas duas portas ends forem 1, certo? E aí indica a presença dessa sequência. Então, esse é um reconhecedor muito simples e muito simples, muito didático. Ok? É isso, galera. Então, conseguimos, conseguimos resolver um pouco, né? Todas essas duas questões. Ok? E aí, caso alguém tenha dúvidas, entra em contato, dúvidas com essas duas questões, entra em contato com um e-mail que dá na tela, sabe? Sempre entra em contato, porque isso permite que a gente tire a dúvida de vocês e de outros alunos, ok? Então é isso. Passamos dessa etapa de resolver os exercícios da aula anterior. Agora que a gente resolveu os exercícios, a gente pode partir para a nossa continuação da aula de especificação de sistemas sequenciais, certo? A nossa aula 8, ok? Até lá. Então, vamos retomar
a nossa aula de especificação de sistemas sequenciais. Ok? Vamos retomar a aula anterior. Agora a gente já explicou bem brevemente, né, a nossa as questões de registradores, duas questões muito simples. Agora a gente vai partir para sistemas sequenciais novamente, de memória finita. Okay? O sistema sequencial de memória finita, de tamanho M, a saída Z só depende dos últimos M valores de entrada. Ou seja, simplesmente que o circuito sequencial, os sistemas sequenciais, a saída depende não só da entrada atual, mas de entradas passadas, certo? Entradas passadas aqui, então a gente quer dizer que o sistema tem uma memória, ok? Esse sistema sequencial de memória finita é só falar que a quantidade de memória, né, a quantidade de entradas passadas que a saída Z depende é uma quantidade finita, ok? E, nesse caso, se a memória finita de tamanho M, ele já depende das M últimas amostras passadas, ok? Então, a ideia é que temos essa saída, que é a saída atual, ela se chama função das sequências passadas, de um intervalo composto das sequências passadas e da sequência atual, ok? Então, é isso. Basicamente isso, essa definição. Aqui a gente retomou aquela figura, ok? Que aqui a gente estava naquela figura lá do início, na aula passada, a figura falava que a saída T depende não só da entrada atual X no instante T, mas que depende de uma sequência de entradas passadas também. Todas essas entradas influenciam na saída Z, ok? Nesse ponto, a gente está falando que não todos vão influenciar. Vai ter um ponto aqui, ó, dado por T menos mais um, T menos N. Esse T aqui, que vai daqui em diante influenciar a saída T, a saída Z, instante T. Ok? É bem assim, bem simples, assim, esse conceito. Não vamos aprofundar muito mais. É só isso necessário. Aí vem um exemplo, que é um exemplo também, um exemplo bem marcado, né? Bem uma boa caricatura. É um exemplo caricatura. Porque a gente está simplesmente citando exemplos de detector de padrão, certo? Que é claramente um sistema sequencial de memória finita. Por quê? Porque para eu detectar uma sequência, eu tenho que ser capaz de lembrar apenas da quantidade de termos necessários para determinar aquela sequência. Ok? Se eu recebo uma sequência de 4, eu preciso determinar, guardar 3 elementos na memória e um da entrada atual, certo? Então, no sistema sequencial, só precisa guardar a quantidade de informação capaz de lembrar, capaz de detectar a sequência determinada. Ok? Então, esse é um exemplo bom, certo? Porém, ele é um exemplo caricatura, certo? Ele é muito na cara que isso é um sistema de memória finita. Ok? Até o momento, os sistemas sequenciais se preocupam com seu funcionamento e comportamento no tempo, certo? Ou seja, o comportamento ao longo do tempo de entradas e saídas é o que descreve o sistema. E essas mudanças de estado, elas se dão por conta das entradas. Então, até agora o que a gente viu é as entradas externas
especificam o comportamento do sistema ao longo do tempo. Ok? É o que a gente viu até agora. Vamos ver como, se a gente quiser, a gente pode relembrar uns exemplos aqui. Vou pegar esse aqui. As entradas aqui, que elas determinam por qual caminho e qual funcionalidade, qual estágio o sistema vai executar. Ok? Então, é isso. Contudo, há sistemas sequenciais que eles não dependem de uma entrada externa. Ok? O mais importante é a transição dos estados, de forma independente a essas entradas externas. E esses são os circuitos chamados controladores. O ponto desses circuitos, desses sistemas controladores, é eles executarem um passo a passo de uma série de passos, de cada passo é um estado, então eles executam uma série de estados, né, de modo que eles geram sinais para um módulo maior, para um sistema maior. Então, um controlador é um módulo na qual esses módulos vão executando, vão gerando sinais de controle para um outro módulo maior. Ok? Então, o lance é que ele vai ter vários estados e eles dependem da entrada. Então, o que acontece? Ele executa um estado, assim que esse estado enfiar o controle, né, deixa eu tentar ser mais claro. Vamos tentar aqui. Um sistema de estados finitos que, à medida que os estados são percorridos, o controlador produz sinais de controle e ele vai avançando, que vão ser utilizados por outros módulos, e assim que é utilizado, ele vai avançando para os próximos estados, independente de qualquer entrada externa, né? Qualquer dado de entrada externa. Okay? Vamos tentar aqui. Então, temos dois controladores, os autônomos e os não autônomos. Vamos focar nos autônomos aqui. Eu quero explicar bem detalhado o que eu tinha falado anteriormente. Certo? Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma série de estados, certo? Que assim que ele executa um estado, ele não precisa de uma entrada. Ele já vai para o próximo. E assim ele executa o S2, ele já vai para o próximo, sabe? Esse daqui ele tem uma entrada que é o sinal iniciar, pelo menos. Então, quando ele inicia, ele já vai avançando todos esses estados. Se ele não iniciar, né, se iniciar barrado, ele fica aqui, só fica nesse estado inicial que é o S0. Okay? Então, repara, quando o iniciar for acionado, ele vai para o estado S1 e o sinal S1 é uma saída, que ele gera um sinal para inicializar o sistema. Que sistema? Um módulo externo, um módulo maior externo. Aí acontece, quando ele inicia o sistema está lá iniciando, aí ele passa de imediato para cá. Certo? Ele sinal de controle para introduzir X e Y no sistema. Então ele vai aqui, ó, ele faz o sinal que entra dois operandos naquele sistema. Ok? Aí depois é o S3, que vai enviar um sinal para computar no sistema externo. E o S4, sinal de controle para a saída do sistema. Então, ele faz um terceiro sinal para permitir que o módulo externo, o sistema externo, produza a saída. Ok? E aí ele volta nesse estado aqui, espera de novo um sinal de iniciar. Ok? Então, eu expliquei o que é um controlador. Certo? Ele vai avançando o estado independente da entrada externa. Por quê? Porque ele gera sinais que vão controlar um módulo externo. Ok? Um outro sistema maior. Tudo bem? Então, vamos tentar passar aqui para outro. Então, aqui a gente tem dois sistemas. Dois controladores. Os controladores autônomos e os não autônomos. Os autônomos são aqueles que as transições do estado seguem fixamente uma sequência de estados, claro, independente do sinal de entrada. Então, é o que a gente tinha visto aqui. Esse aqui é um exemplo de controlador autônomo, independente dos sinais
dependente de entradas, de qualquer entrada externa, ele vai executar essa sequência de estados aqui. E vai gerar essa sequência de sinais de controle para o módulo externo. O sistema pode ter um sinal de início, como que tem aqui, ó, de modo que quando ele é acionado, início igual a 1, ele executa os estados, ou seja, ele executa as transições de estado de forma fixa. Okay? Agora, se o início, esse sinal de início for igual a 0, como mostra esse diagrama de estado, ele fica nesse loop aqui e permanece nesse estado inicial S0. Ok? Então, é isso por hora, sabe? Então, não tem muito o que acrescentar. Agora, e aqui a gente até mostra um diagrama de tempo, né, para a gente fazer uma análise temporal. Olha que legal. Aqui é o clock. Cada tracinho desse clock aqui, né, é uma transição positiva, certo? Interprete dessa forma. Então, quando iniciar passa de 0 para 1, certo? Ele vai para esse estado aqui e ele vai gerar um sinal de controle. Aí pronto, aqui estava em 0, gerou o sinal de controle, ok? Aí inicia o sistema lá. Iniciou o sistema, ele executa o S2 e gera um sinal para que dois operandos sejam inseridos no sistema, no outro sistema lá. Okay? Depois, já executa o C3, né? Ele gera esse sinal aqui para avisar ao sistema anterior que ele pode computar o cálculo, né? Executar a sua função. Certo? Então, é isso. Essa serve um controlador autônomo. Um controlador não autônomo é aquele que depende de entradas externas, como a gente viu até agora em todos os sistemas sequenciais. Certo? Tinha uma foto aqui, depois eu vou tentar colocar. Ok? Nos slides, e aí quando vocês virem os slides, vocês poderão ver essa foto e tal, e pode ser que fique mais claro. Então, como a gente viu em todas, como a gente viu anteriormente, os sistemas sequenciais podem ser descritos. A gente já bateu muito nessa tecla e eu vou voltar a repetir para novamente bater nessa tecla, que aí vocês nunca mais vão esquecer. Né? Acho que vai aprender de uma vez só. Que uma das coisas mais difíceis para a gente é ter que reaprender as coisas. Então, é o seguinte. Conjunto... Vou repetir aqui o que eu te falei. Os sistemas sequenciais são descritos com a sequência por alguns componentes. Certo? Um conjunto de entradas, conjunto de saídas, conjunto de estados, o estado inicial, que é o estado que ele vai começar no instante T0, certo? E as funções que vão descrever o comportamento do sistema sequencial. Então, as funções que definem a transição dos estados, que a gente vai nomeá-la como função de transição, certo? E com uma função para a gente verificar o comportamento da saída no tempo, que aqui a gente vai chamar de função de saída. Ok? Então, é formado por esses 5 componentes, uma descrição de um sistema sequencial. Ok? No sistema combinacional, como a gente viu, e aqui eu estou relembrando a aula passada, no sistema combinacional, a gente é o conjunto de entradas, conjunto de saídas, em uma função entrada-saída, que é a função executada pelas portas lógicas. Ok? Então, é isso. A gente tem alguns itens a mais para descrever um sistema
necessários para descrever um sistema sequencial. Dessa forma, além das entradas e saídas, o sistema sequencial é caracterizado pelo seu comportamento no tempo. Isso que eu já falei. E se, olha que interessante, se eu tenho um sistema sequencial, certo? E eu tenho um sistema sequencial, e eu consigo implementar um outro que tenha o mesmo comportamento no tempo que aquele meu sistema sequencial original. Ok? Então, a gente pode dizer que esses dois sistemas, eles são equivalentes. Então, em outras palavras, definindo formalmente, dois sistemas sequenciais são equivalentes quando eles tiverem o mesmo comportamento no tempo. Então, à medida que a gente está passando o tempo, a gente está inserindo entradas nesse ao longo do tempo, o sistema equivalente, eles se comportarão da mesma forma, tanto as saídas produzidas como as transições dos estados. As saídas, estou me referindo às saídas produzidas ao longo do tempo, ok? Então é isso. Dois sistemas sequenciais são equivalentes quando tiverem o mesmo comportamento no tempo, ok? Mas veja só, olha o raciocínio que a gente viu até agora. A gente presumiu que a gente tem um sistema original. Olha o que a gente está considerando. Vou tentar passar uma linha do tempo. A gente considerou que a gente tem um sistema original, certo? E a gente conseguiu implementar um outro sistema alternativo, vamos colocar assim, um sistema alternativo, que ele executa o mesmo comportamento no tempo. Ele atua da mesma forma. Okay? Então, a gente está chegando à conclusão que esses dois sistemas sequenciais são equivalentes, uma vez que a gente apresentou a definição que dois sistemas são equivalentes quando eles possuem o mesmo comportamento no tempo. Ok? Mas veja só, se eu tenho dois sistemas com implementações diferentes, descrições diferentes, mas que o comportamento deles é o mesmo, então a gente pode implementar o mesmo sistema usando diversas descrições, com descrições diferentes, certo? E mesmo assim conseguir o mesmo comportamento do que o sistema original, certo? Então, se a gente tem formas diferentes de descrever um sistema e, consequentemente, implementar esse sistema de forma diferente, tendo o mesmo comportamento, conseguindo o mesmo comportamento, é lógico que a gente quer escolher aquela descrição, né? É conveniente determinar aquela descrição que produz a descrição mais simples, né? Então, tenho vários sistemas sequenciais descritos de forma diferente. É conveniente escolher aquela cuja descrição, consequentemente, geralmente, que a implementação seja mais simples. Ok? Então, normalmente, a gente pode ter a organização, um sistema mais simples, como aquele que utilizou menos componentes, certo? Mas pode ter que, em alguns casos específicos, nem tanto. Você tirar componentes, você está suprimindo uma forma de deixar ele mais claro. Ok? Então é isso. Se eu tenho múltiplos componentes, se eu tenho sistemas equivalentes, é porque eu tenho descrições diferentes de como esse sistema funciona, mesmo tendo o mesmo comportamento no tempo. E se eu tenho formas diferentes de escrever, eu tenho que escolher aquela que seja mais simples, certo? É o famoso menos é mais. A mais simples é a melhor solução. Costuma ser a melhor solução. Ok? É aquela ideia, né? Se você tem várias respostas corretas, certo? A mais simples é sempre a melhor.
Mas nem sempre a mais simples é uma resposta correta por si só. Eu sinto que eu estou falando mais baixo nessa aula. Então, tomara que o áudio esteja bom e esteja dando para funcionar. Nesse caso mais simples, geralmente significa um menor número de estados. Então, mais simples aqui a gente significa, a gente pode considerar aqui para a nossa matéria, que o mais simples implica no mínimo número de estados do sistema sequencial. Ok? Então, nesse caso, a gente vai, nessa disciplina, a gente está considerando que a nossa descrição mais simples é aquela, a descrição mais simples implica no número mínimo de estados do nosso sistema sequencial. Então, se eu quero obter uma descrição simples, eu também quero minimizar o número de estados do sistema sequencial. Então, se você tem dois sistemas sequenciais com o mesmo equivalente, né, com o mesmo comportamento no tempo, certo? O desejo é escolher aquele que minimize os números de estado. Ok? Então é isso. Para obter a descrição mais simples, com menor número de estados, é preciso remover os estados redundantes. Então, repare que a gente já deu uma breve descrição em alto nível ainda do que é estado equivalente, o que são sistemas equivalentes, apresentando uma nova expressão que são estados redundantes, sabe? Então, a gente está dando várias definições aqui que daqui a poucos minutos a gente vai detalhar essas definições, certo? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. O primeiro passo para a projeção do sistema sequencial, como a gente já viu, é a ideia de observar o comportamento dele no tempo, certo? E tentar reduzi-lo, né? Não, a gente já viu isso, calma. Observar o seu comportamento no tempo e fazer a descrição de estado. Acho que a gente já viu os procedimentos para realizar a descrição de estados a partir do sistema sequencial, a partir do comportamento no tempo do sistema sequencial. Ok? Essa tarefa exige, né, essa tarefa de descrever os estados, certo? O mundo às vezes é bem complicado e requer compreensão da operação do sistema, experiência do desenvolvedor. Então, a solução mais simples possível é fazer o seguinte: para obter a descrição dos estados e depois fazer o diagrama de estado, a tabela de transição, todas essas possibilidades. Ok? Então, a forma mais simples é a seguinte: primeiro, primeiro faça uma primeira versão, obtenha uma primeira versão da descrição de estados. Uma versão não otimizada, ou seja, eu estou propondo um sistema com uma quantidade de estados que não é um sistema, não é a descrição mais simples e não é o sistema com o menor número de estados possível, né? Não é o número de estados mínimo, certo? Então, é uma forma não otimizada, certo? Mas veja só, é a primeira versão, entendeu? Depois você aplica um método, certo? Um procedimento sistemático que te permite pegar esse sistema não otimizado e minimizar o número de estados existentes. Ok?
Então, a ideia é que você, à primeira vista, faça um esboço da sua descrição dos seus estados existentes no seu sistema sequencial, ok? De forma não otimizada. E aí você coloca vários estados redundantes, ok? A ideia é você executar um procedimento sistemático que ele permite remover os estados redundantes e só deixa os estados necessários, e aí você chega na descrição otimizada, ok? O projeto do circuito sequencial consiste em obter a descrição de estados ao longo do tempo, certo? É aquele primeiro passo, certo? De fazer a primeira versão, tipo, que é o que eu expliquei anteriormente. Ver o comportamento do sistema sequencial ao longo do tempo. A partir daí, tentar reduzir esse sistema a algum que você conheça, né? E a partir disso, tentar fazer uma primeira descrição de estados, ok? Não se preocupando que for a mais otimizada possível, certo? A seguir, você otimiza essa descrição para reduzir o número de estados, aplicando um procedimento sistemático que a gente vai ver com bastante detalhes a seguir. Então, essa é a ideia para a gente fazer projetos de sistemas sequenciais. Ok? Agora vamos ver como a gente implementa todas as etapas a partir de um exemplo. Porque agora está só muita conversa, muito conteúdo teórico, mas muito pouco de. Mas é sempre bom a gente ver isso sendo aplicado a um exemplo para a gente ter a para a gente ver sendo aplicado. E aí isso permite que a gente tenha mais contato com o funcionamento, com a prática. Ok? Tá, então a gente vai ver um exemplo para detector de sequência. Então a ideia do detector de sequência é assim: a gente recebeu uma entrada binária, sim, uma saída vazia binária, 0 quando não detectar a sequência desejada e 1 quando detectar a sequência desejada, e uma função que produz 1 se a sequência dos dois últimos, a sequência dos três últimos, das três últimas entradas for 1, 0, 1. Ok? E 0, caso contrário. Aqui, certo? Vamos ver como fazer essa descrição. À primeira vista, podemos notar que o sistema trata que a gente detectou com padrões superpostos. O que eu quero dizer com isso? Certo? Vamos tentar esclarecer o que significa um detector de padrões que permite detectar padrões sobrepostos. O que significa? Muito simples. Significa que o último bit do seu padrão, o padrão desejado de ser detectado, esse último bit aqui serve também como o primeiro da próxima sequência. Ó, são iguais. Então, esse último bit já serve como primeiro da próxima sequência. Ok? Então, pô, é uma é um ponto bem importante no momento, certo? A gente saber. Então, padrões sobrepostos é permitir que o último bit de uma sequência ele sirva de primeiro para a próxima, certo? Certo. Então, agora vamos verificar o comportamento no tempo para essa sequência. Então, a gente vai inserir uma série de entradas e ver quais saídas que eu obtenho. Ok? Coloco zero. Saída zero, porque eu não detecto sequência de 1, 0, 1 nenhuma. Saída zero. Entrada zero. Saída zero. Entrada 1. Ó, teve nosso primeiro bit igual o padrão a ser detectado, mas é só o primeiro, então zero, zero.
na entrada já formou o segundo, mas ele não está completo, então a saída é 0. Entrou 1 de novo. Então, repare que a gente tem uma sequência, a nossa sequência desejada. Então, a saída produz uma saída 1, ok? Porque detectou a sequência desejada. Mas olha só foi necessário vir um 0 e vir outro 1 para a saída ser 1. Por quê? Porque esse 4 aqui, esse 1 aqui do tempo T4, T igual a 4, é o último bit dessa sequência, mas é o primeiro nessa sequência. Ok? Então, esse sistema sequencial de detector de padrões, ou detector de sequências, ele permite que detecte padrões sobrepostos. Certo? Então, é isso. Esse é o comportamento no tempo do detector de sequência que a gente já viu anteriormente, já na aula passada, ou iremos ver na aula, ou iremos ver a seguir também, certo? Então, é isso. Vamos continuar a nossa aula. Esse é o comportamento do tempo. Então, a partir desse comportamento, a gente vai querer obter a descrição de estados e depois realizar um diagrama de estados. Ok? Então, vamos propor primeiramente uma descrição não otimizada, que é o que a gente falou anteriormente. Primeiro, eu vou propor, sem compromisso, que essa descrição tenha o menor número de estados possíveis. Ok? Ou essa descrição seja mais simples possível. Certo? Não tenho esse compromisso agora. Então, a minha ideia é projetar, né, implementar um estado, que seja um estado inicial, que a gente está chamado com S-Sync, que é um S-Inc, e construir uma sequência de estado para cada entrada possível. Ou seja, construindo estados para cada entrada possível. Vamos ver. Escrever. Olha, tem um S5. Então, eu vou colocar próximos estados para cada uma das entradas possíveis. Se a entrada for 1, eu crio um estado S1. Se a entrada for 0, eu crio um estado S0. Ok? E depois eu repito esse procedimento. Se a entrada for 0 aqui, eu tenho uma sequência 0, 0. Certo? E aqui eu tenho uma sequência, se a entrada for 1, então a sequência 0, 1. Entendeu? Então, eu vou criando isso. Certo? Note que é uma estrutura em forma de árvore. Primeiro, que é uma estrutura em forma de árvore, isso é bem notado, que a gente já tem um conhecimento sobre as estruturas, certo? E o segundo, que é uma analogia, hein? Ó, preste atenção, é uma analogia. Parece uma daquelas árvores de probabilidade, ok? Mas é uma analogia. É só visualmente parece, ok? E aí, isso aí vai se repetindo, a gente vai fazendo isso, certo? E até que a gente obtenha esse diagrama de estados aqui, certo? Ok. Então, vamos ver o funcionamento dele. Cria-se dois estados. No caso da primeira entrada ser 0, primeira entrada ser 1. Ok? Agora, se a sequência for, as duas últimas entradas forem 0 e 1, repara, se for 0, 1, quando for 0, o primeiro bit for 0, ele vai para esse estado, e quando o outro bit for 1, ele vai para esse estado. Então, o estado, ele muda para, ele vai estar, o estado atual será 0, S01. Ok? Se nesse estado S01 a entrada for 0, então não tem o que fazer. Então, ele vai ficar, as duas últimas entradas será 1, 0. Então, ele vai para esse estado. Ok? Agora, mas se a entrada for 1, então a última duas entradas será 1, 1. Então, ele multiplica desse para esse estado. Ok? E se as entradas continuarem vindo 1, ele já fica nesse loop aqui. Certo? Tem muito mistério. Mas note o seguinte, como que essa... eu expliquei agora o funcionamento do diagrama de estados.
esse diagrama de estados não otimizado, ok? Mas repara que esse diagrama de estados, ele não é o mais otimizado possível, certo? Porque ele tem muitos estados aí desnecessários. Por quê? Algum aluno pode perguntar por quê? Por quê? Cara, porque você está detectando todas as sequências possíveis nesse, nesse diagrama de estados. Você está detectando 0, 0 e qualquer zero aqui. Você está detectando 0, 1 aqui. Você está detectando várias, é, todas as possíveis sequências de 2 bits, certo? Nesse estado aqui. E se isso continuasse ficando uma sequência ainda maior, essa árvore aqui ia crescendo demais. Entendeu? Então, você está só. Quando você fosse implementar os flip-flops, que eu acho que vai ser um assunto posterior, isso daí simplesmente vai te gerar complicações, complexidade a mais na implementação do seu sistema. Okay? Então, não é necessário todos esses status. É por isso que a gente vai procurar descrições menores, menor número de estados. Isso significa que a gente vai ter que usar menos flip-flops e menos componentes para implementar o sistema sequencial. Okay? Então, nesse caso, por que, porque a gente estabeleceu que essa é uma descrição de estados não otimizada. Ponto. Agora eu estou explicando por que não é otimizado. Porque você está detectando todas as sequências de 2 bits possíveis. Ok? Então a gente não quer isso, porque a gente detectar somente a expressão 1, 0, 1. Então eu não preciso de 3, de todos os estados. Eu preciso de 3. Olha que legal. Porque a gente vai, depois que a gente executar todo o procedimento que a gente vai explicar, a gente vai chegar nesse diagrama de estados, certo? Que é um diagrama de estados otimizado, que só tem 3 estados, que ele funciona da seguinte forma. Você está no estado inicial. Se você só receber 0, não corresponde a nenhuma. Não corresponde a um padrão. Não corresponde ao seu padrão desejado, certo? Então, você não precisa sair do estado inicial, certo? Você não precisa fazer isso, né? Ficar dançando aqui se você só está recebendo 0. Não precisa. Você só precisa ficar no estado. Só precisa ficar em loop aqui no estado inicial. Quando você receber o primeiro 1, ou seja, o primeiro bit que corresponde ao padrão desejado, você pula uma fase. Quando você receber outro, você simplesmente vai entrar nessa fase, vai pular essa frase. E se você recebe outro 1, você pula essa frase. Se você receber um 0, aí você volta, porque aí, olha, essa sequência vai estar 1, 0. Se você receber outro 0, caso a sequência ficar 1, 0, 0. Então não corresponde à sequência desejada. Então você volta para o início. Agora, se você receber 1, né? Então a sua sequência vai estar 1, 0, 1. Isso retoma a sequência desejada. Então a saída aqui vai ser 1, certo? Vai produzir 1 na saída. E retorna para o estado A. Professor, por que retorna para o estado A e não para o estado S inicial? Estado inicial. Porque o último 1 já serve como o primeiro bit da próxima sequência, certo? Então, o primeiro 1 já serve como bit da próxima sequência. Então, esse é o padrão, ele pode detectar patrões sobrepostos. Ok? Então, é isso. E aí, repare que só um marco nesse diagrama de estados produz uma saída 1. Ok? Acho que é um bom método de ver. Por quê? Porque o detector de sequência, ele deve detectar a própria sequência desejada. Todos os outros que não corresponderem àquela sequência têm saída 0. Ok? Então, esse sistema está fazendo o seu papel, não, está funcionando da forma que deveria. Então, agora,
a gente vai descrever esse procedimento sistemático para transformar um sistema não otimizado em um sistema equivalente com um número mínimo de estados. Então, nossa proposta do nosso procedimento é pegar um sistema não otimizado, ok? E remover os estados equivalentes de modo a reduzir o número de estados e alcançar o mínimo de estados necessários. Okay? Essa é a ideia desse procedimento. Então, esse procedimento, essa técnica consiste em duas etapas. Primeiro, encontrar as classes de estados equivalentes, ou seja, encontrar os estados que eles são equivalentes entre si, certo? Então, você pode removê-los, okay? Que não vai ter perda, e descrever um estado por classe. A gente vai ver que os estados, a gente vai ver adiante que os estados de um sistema sequencial, eles podem ser agrupados em classes, em razão das saídas que produzem, certo? Então, o sistema é estados que produzem as mesmas saídas, são armazenados são agrupados numa mesma classe, ok? E a ideia é que a gente tenha somente um estado por classe, certo? Obviamente, né? Faz todo sentido. Se a gente quer, se dois estados produzem as mesmas saídas, poxa, esses dois estados são equivalentes, então não quero que tenha mais de um estado por classe, certo? Então, essa é a ideia, é remover os estados equivalentes, ok? Então, aqui a gente tem que, primeiro a gente tem que estabelecer uma série de definições para que a gente não fique falando de expressões que tenham significado como se fosse nada, né? Como se fosse apenas as palavras, as expressões têm seus significados, têm as suas definições, então vamos aqui defini-las. Ok? Então vamos dar uma etapa de definição. Ok? Então a gente vai definir equivalência de estado, estados distinguíveis e estados equivalentes. Certo? Essas três definições a gente tem que ter agora. Ter em mente. Então vamos, a partir de agora, vamos entrar no momento mais teórico da aula, certo? Onde a gente vai ter que lidar com exemplos, mas a gente vai ter que lidar até com provas, certo? Essa é uma parte, a gente vai tirar 2 momentos, e a gente vai tirar um momento para provar uma frase, uma definição, ok? Então, acho que vai ser tudo muito tranquilo. Primeiro, a gente vai definir estados distinguíveis, certo? Primeiro, vamos voltar aqui e definir equivalência de estados. 2 estados são equivalentes se eles possuírem o mesmo comportamento no tempo. Ok? Então, essa é a primeira base para a gente ter em mãos. Né? É a primeira definição que a gente precisa. Agora, 2 estados, SV e STA, são distinguíveis se houver pelo menos uma sequência de entrada finita que gere diferentes sequências de saída. Ou seja, vamos tentar entender isso. Eu tenho um estado, tenho 2 estados que colocam a mesma sequência de entrada para os dois, uma sequência finita, não importando o tamanho dela, e eles vão ter que gerar pelo menos alguma sequência de saídas diferentes. Se isso acontecer, a gente diz que esses estados são distinguíveis, certo? Que você consegue distinguir esses 2 estados, certo? Então a gente vai ver aqui, eu fiz uma imagem para tornar esse conceito mais ilustrativo, né? Tentar trazer ele mais para a ilustração. Então a gente tem um conjunto, uma sequência de entradas de x n-1 a x0 e uma sequência de saídas, ok? Repare, colocamos uma sequência de entrada
primeiro estado, colocando a mesma sequência de entrada nesse estado SW e vamos ver as saídas que cada um produz. Olha que legal. Esses estados S e W são distinguíveis. Por quê? Porque SV produziu todas as saídas, Z1 aqui, enquanto uma das saídas, ele produziu um Y1 aqui. E aqui eu estou considerando que Z1 é diferente de Y1. Ok? Então, esses estados são distinguíveis, certo? E a sequência, certo? Essa sequência aqui de entrada, que gerou uma distinção, né, entre os dois estados SW, SV e SW, ela é chamada de uma sequência distinguidora, ok? Ou seja, uma sequência de entrada que distingue dois estados. Agora, estamos aqui, ensinamos o conceito de estados distinguíveis, o conceito de entradas de sequências distinguidoras. Agora vamos tentar aprofundar, né? Aprofundar não, mas ajustar esse conceito, refinar esse conceito um pouco mais. Se houver uma sequência distinguidora de tamanho K, a gente diz que os estados SV e SW são KK distinguíveis. Em outras palavras, existe uma graduação. Anteriormente, a gente já tinha visto que os estados são distinguíveis ou não, certo? Agora a gente vê que tem uma gradação de distinção, ok? Uma sequência K, uma sequência distinguidora K, mostra que os estados SV e SW são K distinguíveis, ok? Sendo que K mais um está mostrando que ele é mais distinguível que o outro, ou seja, que aquelas dois estados são mais resilientes à distinção do que o anterior. Ok? Então, estabelecemos isso aqui. Agora, beleza. Acho que isso daí a gente está só no papo. Vamos tentar trazer isso para uma linguagem, com as notações mais matemáticas ainda, deixar isso mais robusto, mais formal. Ok? Então, em notação matemática, os estados SV e SW, e aqui poderia ter usado colocado subscrito, mas beleza. Corrigir isso aqui. Em notação matemática, os estados SV e SW são K distinguíveis se existir alguma entrada, alguma sequência de tamanho K, okay? Isso aqui é só para a gente definir uma sequência de tamanho K, certo? Dá o que? A saída dessa sequência, assumindo um estado SV, é diferente do que a saída, a sequência de saída no estado SW, considerando essa sequência de entradas com tamanho K. Ok? Então, uma forma mais matemática, mais formal de escrever que SW são K distinguíveis. E aqui eu coloco uma explicação aqui para explicar o que é Z e o que é cada um desses termos dessa expressão. Se Z de X de T1 a T2, estado S, quer dizer que é a sequência de saída referente à sequência de entrada de XT no instante T1 a T2. E considerando o estado atual, S de T, como S. Ok? Isso aqui, então, a gente está explicando todos os termos dessa expressão aqui. Aqui, então, a gente já ensinou o que é status distinguível. Agora, veja só que legal. Um estado equivalente, dois estados, SV e SW, são equivalentes se somente algumas coisas acontecerem. Né?
dois estados são equivalentes, né? Dois estados não são K-distinguíveis, se a gente consegue afirmar que dois estados não são K-distinguíveis, por definição, né? Por consequência, eles serão K-equivalentes. Então, basicamente, se eu coloco uma sequência de tamanho K em dois sistemas, e eles produzem a mesma sequência de saída, então a gente pode dizer que esses dois estados eles não são K-distinguíveis. Portanto, eles são K-equivalentes. Certo? Pronto. Então, agora a gente já estabeleceu estados equivalentes em uma gradação desses estados equivalentes. Agora a gente vai ver o termo partição. A gente vai estudar esse conceito de partição para ficar mais claro com o exemplo. Para quem se perdeu, segura as pontas aí por alguns minutos, que a gente vai ter que carregar isso aí por mais alguns minutos, só para precisar carregar essa dúvida por mais alguns minutos. Ok? A partição de estados é uma forma de colocar estados de uma mesma classe, de agrupar esses estados. Ok? A partição PK significa que a gente está particionando os estados em classes K-equivalentes. Então, todos os estados que compõem uma determinada classe, numa partição PK, são K-equivalentes. Ok? Então, é isso. Acho que deixei bem claro. Agora, dois estados não são distinguíveis para PK, ou seja, ele não é distinguível para PK, não existe uma sequência de tamanho K finito que produz uma distinção entre dois estados, logo, esses dois estados são equivalentes. Eles não são K-equivalentes, eles são equivalentes. Então, eles vão estar tendo uma partição P. Certo? E aqui P é o aparticionamento final. Então, vamos ver esses conceitos sendo aplicados a um exemplo. Okay? Então, aqui a gente tem uma entrada, que pode ser A, B ou C. Temos saída, que é uma variável binária, e os estados, que vão de azão a Fzão. Ok? Sendo que o estado inicial é A. Certo? Aqui nada demais. Só que a gente já deu aqui a diga, que é uma descrição não otimizada. Então, o nosso ponto é remover estados dessa descrição de modo a deixar ele com o menor número de estados possíveis. Ok? Então, essa tabela de transição de estados, ela mostra as funções de transição e a saída dessa tabela. Aqui, como a gente já explicou, EA é a abreviação de estado atual e PE é a abreviação de próximo estado. Ok? Então, a nossa ideia é agrupar as sequências que não forem as sequências equivalentes. Certo? Agora, repare que A e B são indistinguíveis. Pô, professor, por que A e B são indistinguíveis? Porque nota o seguinte, você olha para a tabela de extensão, tá ali, eu estou passando daqui para cá, pega o estado A, ele produz na saída. Quando a entrada é A, produz 0, quando a entrada é B, produz 1, quando a entrada é C, produz 0. E o B, olha, repara, que quando a entrada for B, ele produz 0, enquanto o A produz 1. Certo? Então, em uma sequência de tamanho 1, certo? Ou seja, numa entrada B, na primeira entrada B, produziu saídas, esses estados produzem saídas diferentes, certo? Então, por que eles são indistinguíveis? Porque só foi aplicado um B e a saída do estado A é diferente da saída do estado B. Okay? E A e C são equivalentes, por quê? Porque em todas as entradas possíveis, ele produz também
a mesma sequência de saída. Ó, entrou A, produziu 0. Entrou B, produziu 1. Entrou C, produziu 0. Ok? Agora, A e C são dois equivalentes, ó, a gente já mudou 1 grau. A gente já aumentou 1 grau dessa característica de equivalência. Por quê? O que significa? Que eu coloquei duas entradas aqui, 2 bits de entrada, uma sequência de duas entradas, e no estado A e no estado C, e são iguais sempre. Então a gente olhou aqui, ó, a gente pode conferir aqui. Se for A vai produzir 2 zeros, se o C também. Se for BA, produz 2 uns. Então, 1 e 1 zero na saída. E C também. Então, A e C são dois equivalentes. Ok? E aqui tem todas as combinações de 2 bits. Certo? De sequência com duas entradas. Definimos estados equivalentes, estados distinguíveis e os conceitos relacionados a equivalentes. Até agora a gente definiu isso. Agora vamos ao procedimento. Certo? Que você lembra que eu falei, vamos para o procedimento. Aí eu falo, precisamos definir uma série de coisas. E agora a gente está retornando ao procedimento. Certo? Então, esse vai ser o último tópico da aula. Eu vou dar o procedimento, vou deixar um exemplo, a gente encerra. O objetivo desse procedimento é agrupar os estados que produzem a mesma saída nas mesmas partições. Pode estar errado essa frase, pode estar confusa, calma, fica claro. Os estados equivalentes, eles são ocupados nas mesmas classes de uma determinada partição, certo? O processo é iterativo. Assim sendo, os estados equivalentes são agrupados na 10ª partição, certo? Então, vamos dividir esse procedimento em 3 etapas, certo? Primeiramente, obtém-se uma partição P1, que contém as classes, que contém classes, e que os estados que compõem a determinada classe, eles são equivalentes entre si, né? Todos os estados que compõem a mesma classe, eles são equivalentes com eles próprios. Ok? Então, como se fosse uma caixinha e todo mundo que estivesse nessa caixa, eles tivessem essa característica em comum, equivalente. Professor, o que significa ser equivalente? Que eles produzem, né, eu coloco uma sequência de tamanho 1, não importa a entrada, mas eu coloco uma sequência de entradas de tamanho 1, eu obtenho as mesmas saídas para todos os estados que compõem essa mesma classe. Ok? O procedimento vai nos ensinar a como obter PI mais 1 a partir de PI. Então, repara, se eu tenho uma partição PI e eu consigo obter PI mais 1, eu consigo realizar esse particionamento quantas vezes for necessário, certo? Porque esse vai ser iterativo. E se é iterativo, a gente pode ficar repetindo isso. Às vezes existe algum critério para parar. E a gente vai ver o critério a seguir, ok? Mas eu já vou dar um spoiler aqui, esse critério é o seguinte: quando a gente vê que PI mais 1 se tornou igual a PI, ou seja, você não teve nenhum particionamento a mais, os estados permaneceram no lugar, nas classes a qual eles já pertenciam, então não faz sentido repetir o procedimento. Obtendo P1, obtendo a partição 1. As classes de estados no equivalente são obtidas apenas olhando a tabela de transição, certo? Olhando aquela tabela de transição que é apresentada na descrição a descrição não, o comportamento do sistema, ok?
de forma não otimizada, ok? A gente vai olhar dele e vai obter os estados de um equivalente. Então, vamos ver o seguinte, vamos ver um exemplo. Primeiro, a gente olha aqui, olha esse exemplo. A gente pode ver ó, que os estados A, C e E possuem as mesmas, eles produzem as mesmas saídas. Vamos ver aqui. A, C e E, ó, independente das entradas, eles vão produzir a mesma saída, certo? Então, o que eu posso sair disso? Eles são equivalentes, porque eles produzem a mesma saída independente da sequência de entradas de tamanho 1 que produzir, que for inserido no sistema, certo? Então, a gente vai ter que esses estados, A, C e E, formam uma classe, equivalente, certo? E de forma similar, isso ocorre com B, com D e com F. Ó, um B que produz a sequência 001, D também produz a sequência 001, e aqui também 001. Então, B, D e F também são outra classe com que esses elementos são equivalentes entre si. Okay? Então, a partição 1 consiste no seguinte, ela é feita de duas classes, ó, A, C e E, B, D e F. São uma classe, duas classes, ok? Que A, C e E entre si são equivalente. E B, D e F entre si são equivalentes também. Ok? Então temos uma classe aqui, para simplificar, para ilustrar os alunos. Agora vamos. Então a gente já sabe como obter P1, certo? A primeira partição. Agora a gente vai aprender como obter o particionamento PI mais 1 a partir de PI. Então, tendo PI e 1, né, a partição 1, a primeira partição, a gente consegue obter a segunda partição. E a partir da segunda, a gente consegue obter a terceira, certo? Entendeu? Então, é assim que o procedimento funciona. E esse procedimento, ele se baseia em algumas premissas, certo? A primeira premissa é... Então, a gente vai adotar algumas premissas. A primeira premissa é que a partição PI mais 1 nada mais é do que um refinamento da partição PI. Assim, para obter PI mais 1, é necessário obter a partição anterior, a partição PI, e redividir as classes existentes em PI, mas em recombiná-las. Okay? Então, vamos ver. Na verdade, isso significa que a partição PI, as classes são compostas de estados e equivalentes. Que a PI mais um por estado I mais um equivalentes. Ok? Até aí não tem novidade. O lance legal é para a gente saber que para uma classe, para os estados pertencentes a uma classe serem I mais um equivalentes, é necessário que eles sejam I equivalentes. Ok? Ok? Vamos tentar voltar ao exemplo. Vamos retornar não ao exemplo, mas vamos dar um exemplo. Seguinte, olha, a partição A, C e E, D, B, F. A gente pode reparticionar ela de modo que a classe seja AC forme uma classe, E forme outra, DP forme essa terceira aqui e F forme a quarta. Okay? Então, é uma partição possível. Porque a gente fez o quê? A gente desmembrou essa aqui em duas. Mas isso aqui é possível. É uma partição correta, possível. Agora, o que é impossível, que é um erro de conceito, é a gente tem essa partição aqui e a gente recombina, certo? Então, a próxima partição de P2 vai ficar formada por ACD, que já pertencia a uma partição diferente. Então, aí tem um erro. Por quê? O erro é que se eles estão em classes diferentes aqui, é porque esses elementos aqui esses estados são equivalentes, e esses daqui são equivalentes entre si.
mas D não é I equivalente a A. Então, se você está colocando I mais 1, está, a partição PI mais 1, contendo estados que não foram equivalentes na partição PI, eles não são I equivalentes, portanto, eles não podem estar na mesma classe, na partição PI mais 1, porque eles não são I mais 1 equivalentes. Isso tudo para explicar que, para que dois estados sejam I mais 1 equivalentes, é necessário que eles sejam I equivalentes antes, certo? É uma premissa. Agora a gente vai ter que tem que, tem que provar essa afirmação. Provar que essa afirmação é verdadeira. Né? Vamos provar a seguinte afirmação. Se dois estados, SV e SW, são I mais 1 equivalentes, eles também são I equivalentes. A gente tem que provar que isso é verdade. Né? Vamos provar. Prova. Considere uma sequência de tamanho I. Uma sequência de entrada de tamanho I. Né? Por hipótese, se S, I mais 1 aqui, SV e SW são I mais 1 equivalentes, então a saída produzida pela entrada no estado SW é igual à a sequência de saída produzida pelo estado SV. Okay? Por hipótese, se eles são I mais 1 equivalente, então eles produzem a mesma sequência de saída. Por exemplo, vamos considerar um seguinte exemplo aqui para a gente entender essa prova. Uma sequência de tamanho 4 é que 4 ele corresponde ao I mais 1, certo? A partição I mais 1, produz a seguinte saída. Então, a gente, nos dois estados, a gente coloca a mesma sequência e obtemos a mesma saída. Então, eles são I mais 1 equivalentes. A gente já definiu isso antes, não tem mistério nenhum. Agora, legal, se eu diminuo essa quantidade de entradas, coloco 3, por exemplo, então, colocar uma sequência de tamanho I, não de I mais 1, ele deve produzir a mesma sequência de saída, né? Ou seja, I2, 3, certo? Pois a sequência I é apenas uma subsequência de I mais 1. Repara o seguinte, que a sequência I é uma subsequência de I mais 1. Ou seja, como a gente viu antes, o padrão I mais 1, o I padrão I, ele é um subpadrão do I mais 1. Certo? Então, enquanto eu coloco uma sequência ABC nos dois estados, eles também vão ter a saída 1, 2, 3. Certo? Então, consequentemente, eles são I equivalentes. Certo? Então, repara, por hipótese, eu falei que eles são I mais 1 equivalentes, depois eu mostrei que consigo chegar, provar que se eu diminuir I, colocar só uma sequência de tamanho I, eu também mostro que eles são I equivalentes. Dessa forma, eu consigo mostrar que para dois estados serem I mais 1 equivalentes, eles precisam ser apenas I equivalentes. Ok? É isso. Agora, esse procedimento, ele passeia-se em duas premissas. Dois estados são I mais 1 equivalentes somente se eles forem I equivalentes, como a gente mostrou, e se os seus sucessores, né, tipo, os próximos estados, forem também I equivalentes. A gente vai mostrar aqui. Então, I equivalentes, ele estabeleceu esse termo. Esse mais 1 aqui, ele está se referindo, ele recebe esse mais 1 quando ele está se referindo que os sucessores também são equivalentes. Ok? E não sei se ficou claro, mas vai ficar nos exemplos. Então, o procedimento de administração, descrito anteriormente, é iterativo. Certo? O procedimento obtém-se PI mais 1 a partir de PI. Certo? Agora, veja que a gente vai ter que convergir em algum momento. Vai ter que ter um critério de parada. Esse critério de parada acontece quando PI mais 1 é igual a PI. Ou seja, você fez uma partição, um particionamento
Quando você fez o próximo particionamento e esses particionamentos foi igual ao anterior, então não tem jeito. É porque o particionamento não alterou, então ele não vai alterar mais. Então você convertiu, não precisa minimizar mais o seu status, o seu sistema sequencial já está com o número mínimo de estados. Ok? Então aqui a gente resume os procedimentos, certo? A gente obtém o P1, ok? Agrupando os estados olhando a tabela de transição de forma não otimizada. Aí a gente obtém o PI mais 1 a partir de PI, certo? E a gente vai executando esse mesmo procedimento, ou seja, particionando esses estados até que convirge, né? Certo? E vai reescrever a tabela de transição de estados usando só estados que são distintos entre si. Né? Vamos ver isso no exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo anterior, a tabela de entrada anterior. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, para obter essa partição P1, os estados são equivalentes se tiverem a mesma sequência de saída para qualquer entrada possível. Nota-se que existem dois padrões de saída. Existe o padrão 0, 1, 0, que são os estados A, C e E os padrões 0, 0, 1, que é feito B, D e F. Okay? Então, a gente pode separar em duas classes dessa forma aqui. Para determinar P2, é necessário que as classes sejam equivalentes e que seus sucessores também sejam equivalentes. Então, vamos analisar os estados limites separando, né? Fazendo uma classe de transição, uma tabela de transição para cada uma dessas classes. Então, a gente fez A, C e E numa classe só, em uma tabela, e uma tabela só para B, D e F. Ok? Aqui o ponto é olhar as colunas, certo? Quando a gente olhar para cada uma dessas colunas aqui, certo? Os próximos estados, a gente olha uma coluna. Os próximos estados dessa coluna, eles devem ser equivalentes, ou seja, eles devem pertencer à mesma classe. Ok? Vamos olhar aqui no caso A, C e E. Os três próximos valores para cada entrada são equivalentes. Vocês conseguem perceber isso? Se colocar A, eu obtenho esses três próximos estados. E eles pertencem à mesma classe. Quando a gente colocar B, a gente coloca D, B e F. Ele pertence a essa classe aqui. Então, a gente não tem saídas que elas dependam de classes diferentes, certo? Agora, por outro lado, vamos ver o DBF. Quando a gente coloca DBF aqui, na entrada B, C não pertence a essa daqui, como as demais. Então, esse aqui não então, o F não é um equivalente a B e D. Por quê? Porque o F que gerou esse estado aqui, que não é um equivalente. Certo? Então, é isso. A gente pode obter a partição 2 da seguinte forma. A C é uma classe, B D é outra, F uma terceira. Ok? Então, a gente pode fazer isso. Agora a gente vai seguir para a terceira, mas tem uma forma mais simples de fazer o particionamento da segunda, certo? É numerar cada uma dessas classes, certo? E depois conferir. Numera as classes, aí eu monto uma tabela aqui a partir da numeração, e não mais como aqui, com os números, né? Eu numero eu coloco o número da classe a qual esses estados, próximos estados, pertencem, certo? Aí eu olho para cada coluna aqui, certo? Para cada linha, certo? E vejo se essas linhas elas são iguais,
certo? Ou seja, eles pertencem à mesma classe. Ok? E aí, tudo certo. Pertence à mesma classe, pertence à mesma classe. Agora, aqui não acontece o mesmo. Acontece que, ó, pertenceu e não pertenceu. O F aqui. Então, o F pode ser colocado numa classe diferente. Aqui são duas formas de fazer o mesmo particionamento. Agora, dois estados que estão na mesma classe P2, se suas colunas dos sucessores também estejam. Ok? É bem claro aqui, então tudo certo. Agora, o particionamento P2, ele fica dessa forma aqui. A, C, E, B, D e F. Beleza. Agora vamos reescrever a tabela de transição com essas classes. Então, a gente consegue reescrever utilizando três classes. Então, uma vez que a gente conseguiu separar a partição 2 de forma a formar três classes, A, C, E, B, D e F, a gente reescreve a tabela de transição. Certo? Reescrevemos a tabela de transição. Aqui. Tudo muito certinho. Aqui a gente repete o mesmo processo. Certo? E aí a gente repete o mesmo processo que eu fiz anterior. Olhar as colunas, tal, as linhas, tal. Ok? E a gente vai ver, ó, que F aqui, que o E, ele já produziu saídas de uma classe para a terceira classe. Então, o E, ele já está se comportando de forma a distinguir, certo? Ele já está mostrando que ele não pertence a essa classe para a próxima partição. Então, quando a gente divide, a gente vai uma classe AC, E, B, D e F. E aqui, quando a gente for repetindo mais, repetir mais vezes, a gente vai notar que essa partição ela sempre fica a mesma, certo? A quarta vai ser igual. A quarta também faz repetir. Se a gente fizer um P4, faz repetir isso mesmo. E aí, o AC, a gente mostra que esses aqui são equivalentes, esses estados. Se eles são equivalentes, a gente, quando tiver para ter o mínimo de estados possíveis, a gente não precisa utilizar os dois. Pode só utilizar o A, pode se utilizar só o B, certo? Então, a gente consegue reescrever a transição de estado de forma otimizada, com o menor número de estados possíveis. Ok? Então, a gente acabou esse exemplo, a gente chega no final dele, e agora a gente consegue ir para uma parte de especificação binária, que nada mais é do que codificar tanto as entradas, como as saídas, como os estados em binários. Certo? Então, vamos ver. E essa codificação de estados em binários é chamada de atribuição de estado. Então, vamos ver. Pegamos essa tabela aqui, otimizada, que a gente obteve lá. E ó, o sistema possui três valores possíveis de entrada. Então, eu preciso de 2 bits para codificar três entradas possíveis em binário, certo? A B e C pode ficar em 00, 01 e 10. Ok? Similarmente, a gente executa o mesmo para os estados. Temos 4 estados, podemos utilizar 2 bits para a gente codificar todos esses estados, certo? Então, utilizamos um vetor de 2 bits para representar os estados. Então, a gente codificou aqui 00 para representar o estado A, 01 o B, 10 o E e 1 o F. Então, a gente obteve aqui, ó, uma atribuição de estado. A gente atribuiu estados, ou seja, realizou o processo de codificação dos estados das entradas e da saída, e obtemos essa tabela de transição aqui, onde os estados e as entradas são codificados em binários. E isso daqui é muito importante para os projetos de flip-flops, como alguns de vocês já devem ter visto em circuitos lógicos. E aqui eu apresento um diagrama de estado, eu sugiro usamos pausar e refazer esse exemplo do início até o fim, certo? E chegar nesse mesmo diagrama.
E aqui depois começa uns exemplos, um exemplo específico. Então eu vou parar por aqui, apresentando essa tabela de estado, e vou parar por aqui porque eu já deve ter dado o tempo da nossa aula. Não vou por isso aqui porque a próxima aula tem mais. Então, dessa forma, a gente termina mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais e fechamos esse tópico de especificações de sistemas sequenciais. Ok? A ideia é a gente fazer uma aula de projetos flip-flop, certo? Para a gente colocar um pouco em prática isso e depois seguir para computadores. Ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail robertopacheco@poli.ufrj.br. Até mais, até a próxima aula da semana que vem.